Glória a Deus. Assim que a Escola Tronos é uma escola específica de batalha espiritual. Não vou explicar algumas coisas mais aqui, mas é diferente das outras porque se trata muitas esferas e áreas que às vezes a gente tem lutado superficialmente, não por nossa intenção, senão que desconhecemos que detrás dessas batalhas visíveis que são mais próximas, existem coisas ocultas, né? Que não dependem de nós, que são fora de nós. E através de diversos que nós chamamos códigos de dominação, o inimigo está conseguindo oprimir ou às vezes frear o nosso avanço no reino, né? A escola Tronos sobre Tronos trata de mostrar e apresentar a vocês o reino do Senhor Jesus Cristo, invadindo, entrando em esferas que muitas vezes num culto aberto não se pode tratar, porque vemos com o fundamento básico do Evangelho. Mas isto vai decortinar para vocês várias áreas e eu acredito que nas próximas 48 horas nós vamos sair daqui libertos, com peso muito peso será tirado de nós e poderemos sair daqui leves, com uma revelação, com uma missão de vida muito mais específica para desatar vitórias à nossa casa e à nossa família, amém? E até mesmo para ajudar a outras pessoas em suas batalhas espirituais, para que eles também possamos ter um entendimento para guiar a outros irmãos ou nossas famílias a vencer em diversas áreas, amém? Gostaria sim de fazer uma recomendação de alguns livros para você que está hoje ou os que vão estar na escola. Escola Tronos, ela vai tocar 12 esferas, 12 áreas muito importantes. Uma dessas áreas fala da libertação da mente, ou do confronto com espíritos, né, que são encarregados de oprimir tanto a área mental como a área sexual. E tem um livro ali que vai ajudar vocês, como sempre digo, o Protocolo de Lilith não é um livro para pessoas que estão iniciando, nem pessoas que estão bem em toda essa esfera, especificamente para aquele que está oprimido em alguma área da área, ou batalhando com a área da esfera da sexualidade, ou algum tipo de opressão nas esferas da mente, pensamentos, depressão, dualidades e coisas do estilo, né? Este livro vai ajudar muito vocês. E também nós falamos nesta escola sobre o livro Corpos Transmissores de Glória. Eu digo, em toda batalha você precisa de certas vitaminas, certos antídotos, né? E um deles é o livro Corpos Transmissores de Glória. Vai te ajudar a decortinar as revelações do céu respeito a como você viver com um corpo saudável, enfrentando, batalhando, mas só que não é um livro que fala sobre alimentação, por exemplo, né? Não é um livro que vou te dar dietas de saúde. São códigos proféticos para você administrar a glória de Deus corporal em vocês. Amém? E tem também o último livro, que é o Brasil, Rota do Espírito. Nós já ministramos aqui essa palavra, mas é importante que você tenha ela. Através deste livro, você vai encontrar também um mapa das 12 regiões proféticas do Brasil. Se o Brasil de hoje, né, o Senhor tivesse que dividir um reino como Israel em 12 regiões proféticas, aonde a gente mora, qual seria essa região profética? Qual seria o simbolismo espiritual dessa região? Bom, o estado de Goiás tem uma unção específica. Está aqui, amém? E é isso, amém? Para que você adquira a literatura ali. Pode falar glória a Deus? Quantos estão felizes por estar aqui? Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, cada um de vocês. Também, e pastores, líderes que estão de outros ministérios nos visitando, obrigado mesmo. E vocês que já chegaram de outras cidades, né? Que vêm para estar aqui conosco, obrigado. Amém? Pastora Uda, você que está de Goiânia, com toda a equipe dali. Que Deus abençoe vocês, amém? De uma forma poderosa estes dias aqui. Temos de outra cidade, eu sei que tem gente vindo de Brasília, de outra cidade, mas eu creio que chegam amanhã. Não sei se já tem alguém de outra cidade. Os irmãos de onde são? Vocês são de Garibaldi? Glória a Deus, vocês vieram para a escola, né? Você esteve lá em Bento Gonçalves e veio para a escola aqui, hein? E vocês pegaram uma estrada, né? Eu vou, mas é uma distância, que Deus abençoe, amém? Eu estou falando, o Brasil é um país de fome espiritual, né? Isso é muito bom porque a unção que você honra, você recebe. Amém? Obrigado, viu, por estar aqui. Quem mais temos de outras cidades? Aqui na frente? De Goiás?
Rio Verde, Goiás, estado de Goiás. Glória a Deus, amém. Não conheço por lá, mas que Deus abençoe. De outra cidade? Goiânia também, amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos? De São Paulo. Mas você está de férias ou veio para a escola? Você veio para a escola ou está de férias? Veio convidado para a escola também. Glória a Deus, amém. Que coisa. Como se mexe dos hemisférios, né? Irmãos? Valparaíso, Goiás. Glória a Deus, amém. Que Deus abençoe poderosamente. Tem alguém mais de outra cidade? Sim? Brasília, a distância, eu vou mudar o foco, amém? Apóstola, profeta Paula Pisoni, seu esposo, amém? Glória a Deus. Quem mais temos aqui? Tem alguém mais? Vocês que são, principalmente os pastores, tem um lugar reservado aqui na frente, inclusive se querem mudar hoje, senão amanhã vocês veem, todos os pastores de outra cidade ou de outro lugar, ou também daqui da cidade, tem um lugar reservado para vocês de honra aqui na frente, amém? O nosso guerreiro, o pastor Neivar, hoje o anfitrião, da pastora Ju representando, tem um pequeno detalhe aí, mas amanhã vai estar forte aqui com nós, amém? Então, que Deus abençoe vocês e vamos para a palavra de hoje, amém? Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Estão preparados? Quantos sabem que o Senhor reina e governa? Amém? Ele domina em meio de seus adversários, o Senhor, amém? Glória a Deus. Quero falar hoje respeito à influência que nós temos do trono do Senhor, o trono do Todo-Poderoso, amém? Você sabe que todo reino, ele tem um território, ele tem uma língua, ele tem uma moeda, ele tem uma cultura, ele tem uma lei, amém? E obviamente tem um rei, e esse rei, por ser reino, se assenta sobre um trono, certo? O reino do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é universal, ele é global. O Senhor se senta num trono muito especial. A Bíblia diz que o trono dele, ele se assenta sobre querubins, né? O rei do universo não podia ter um trono de ouro, nem de pedras preciosas. O trono dele é supremo, se assenta sobre criaturas viventes, amém? O reino tem uma língua, nós temos uma linguagem, a nossa linguagem é em espírito. Nós comunicamos de espírito a espírito, nós temos uma lei, a lei é a escritura, amém? E esse reino, a representação do trono do Senhor representa todos os atributos do que Ele é, de quem Ele é, o que Ele representa, amém? E por isso nós temos essa temática de escola, que é o trono do Senhor sobre todo assentamento e sobre todo trono, amém? No reino natural, a Bíblia nos diz que Ele é rei de reis, Ele é Senhor sobre senhores. Nós temos que entender que quando fala de reis sobre reis, está falando de linhagem natural. Quando fala de senhores, a palavra seria senhorios. Por exemplo, os senhorios que nós conhecemos na nossa língua, e nós falamos assim, na linguagem medieval, havia senhorios, né, que seriam como governantes sobre certas regiões. Mas nas esferas espirituais, as palavras Senhor, no hebraico, vem da palavra, uma tradução que é a palavra Baal, por exemplo, Senhor. Então, no início da civilização, na cultura, digamos, antes de Jesus, quando se falava de senhores, por exemplo, havia Baal tal coisa, Baal tal outra, que é um deus pagão. Isso significa senhor. Então havia senhorios que eram poderes, principados, como, por exemplo, Moloque, Astarote, e tudo isso eram considerados como senhores ou deuses na mitologia, né? E o Senhor se assenta sobre todo o senhorio, amém? Ele é rei de reis, Senhor sobre todos os senhores. Ele reina e governa. Pode ser glória a Deus? Amém? E esse reino e esse domínio é que nós vamos fazer aqui. Nós não vamos promover as trevas. Nós vamos dar códigos proféticos para você desconectar, arrancar, destravar áreas e esferas da sua vida. Amém? Então
Então hoje nós só vamos colocar a base do que é o trono do Senhor, mas amanhã nós vamos entrar a meter as mãos nessas esferas espirituais e destravar os seus códigos proféticos para você literalmente, como diz a Escritura, pisar a cabeça de Satanás. Esse é nosso destino, liberdade total contra todo tipo de opressão. E vamos arrancar e cortar essas raízes em nome de Jesus. Amém? Colossenses capítulo 1, verso 15 diz, falando de respeito a Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus, as que há na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas nele subsistem. Ele é o corpo, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência. Porquanto agradou ao Pai que nele habitasse toda a plenitude. Amém? Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Não é uma força, não é um anjo, não é um simples Messias, digamos assim, alguém que teve uma revelação. Jesus, segundo o que nós acabamos de ler aqui, a Escritura, e a nossa fé, a fé desta casa, a fé do reino, a fé da igreja, Jesus simplesmente é o Criador de todas as coisas. E nessa categoria, nessa autoridade, Jesus é único no universo. Amém? Se entende isso ou não? A Bíblia diz que quando ele fala de deuses, com minúscula, né? Ou presuntos deuses, a Bíblia nos diz que o Senhor olhou o universo e não achou outro Deus. Ele é único. Amém? Então não há concorrência. O poder do Senhor é absoluto. A autoridade dele é absoluta. O domínio dele é absoluto. A relevância dele no universo é que ele é o único criador. Existem muitos seres poderosíssimos no universo, mas receberam um poder. São criados por ele unicamente. De fato, o homem, o ser humano, nós somos parte dessa criação. Temos o poder de inventar, de criar muitas coisas. De fato, geramos vida, damos a luz. Mas tudo que nós fazemos é um processo com aquilo que nós recebemos. Mas o único, absolutamente, criador é o Senhor Jesus do nada. Então significa que como criador, a autoridade dele é suprema. Sobre principados, sobre potestades, sobre espíritos, sobre demônios. O entendimento que você tem. Alguns dizem, eu só conheço de espíritos imundos, de demônios. Outros já conhecem de querubim, serafim. Não importa a revelação que você tenha. O que você tem que saber é que o Senhor é absolutamente a maior autoridade suprema do universo. E não tem concorrência. Isso significa que se chamem espíritos imundos, descobramos agora que existem tronos ou potestades, ou com o nome que seja. Amanhã alguém descobre que existe, sei lá, um código na escritura, que existe outro tipo de criatura. Tanto faz, ele segue sendo soberano. Em essa base de autoridade e de poder é que a gente se mexe para poder dizer, podemos decortinar e podemos entender que ainda que os inimigos pareçam por momentos terroríficos, por momentos assim, dizendo, uau, que força é essa que eu vou lutar? Você tem que saber que Jesus é o Criador de todas as coisas. Ainda da criação rebelde se sujeita à autoridade. E outra coisa, no livro de Colossenses você lê, é um livro, irmão, que eu considero que você devia ler, não vou dizer toda semana, porque talvez você não consiga, mas é um livro que você deveria ler todo mês, ou seja, 12 vezes no ano, de ponta a ponta, lê, porque é um livro que te empodera, te revela. Amém? Não te deixa para baixo, te deixa para cima, e é um livro breve, você pode ler e adquirir os códigos matemáticos dali, proféticos. Um deles, uma das coisas que diz aqui, diz que o Senhor despojou. O que ele fez? Despojou aos principados e às potestades, triunfando sobre eles na cruz. Não só é o Criador do universo, senão que ratificou a sua autoridade, vencendo na cruz. Na cruz tem algo que é contado cronologicamente pela história. Ou seja, Jesus nasceu, viveu no ano próximo do ano 0 da nossa data, e no próximo ao 30 e pouco ele vem a ser crucificado. Isso é no natural.
Mas no profético, na escritura diz que na cruz ele tomou a acta que era contrária a vocês, de código de dominação, de pecado, de maldição, de iniquidade, de rebelião. Colocou não só os pecados que você cometeu, sino ainda aqueles que você cometerá um dia, porque sendo eterno, ele tomou todas as maldições que nós haveremos de experimentar ao longo de nossa vida, e uma só vez, em um só acto, profeticamente colocou ela na cruz e anulou. Por quê? Porque a maldição que estaria sobre nós, aquela condenação que havia sobre nós, foi colocada em Jesus. Ele foi sem pecado, sem marca nenhuma. Então no mundo espiritual ele diz, bom, fulano de tal, ele tem que ser amaldiçoado porque ele quebrou a lei, quebrou a palavra, fez tantos actos de iniquidade. Mas como Jesus é santo, sem impureza, e levou sobre ele a maldição, ele diz, eu retiro essa maldição, essa iniquidade que estava sobre nós, sobre cada um de nós, e colocou sobre ele. Então, para que haja justiça no universo, o santo sem pecado levou as maldições. Então as maldições, essas iniquidades são ilegais em nós, porque Jesus já se fez maldito em nosso lugar. Quantos entendem isso? Então toda acta de acusação contrária a nós já foi colocada na cruz e nos fez livre. Mas a Bíblia diz algo mais. Não só tirou a acta contrária de nós, mas também diz que despojou a principados e potestades. É claro, quando está falando Paulo, cada vez que ele se refere às criaturas celestiais, ele não pode dizer principado, potestades, trono, dominação, etc. Ele não pode fazer a lista. Então já coloca você já entende que é todo o mundo espiritual. Então o que significa isso? Que na cruz o Senhor retirou o poder dos tronos malditos, aleluia, de todo espírito, principado, potestade, e me permita dizer, de todos os tronos que se levantam contra o reino, já foram vencidos da cruz. Isso nos dá um poder e uma autoridade. Porque assim como a gente se mexe na esfera da libertação e podemos repreender espíritos imundos, espíritos de opressão, como nós podemos repreender a enfermidade, porque sabemos que Ele levou sobre si as enfermidades, também nós recebemos uma autoridade para desconectar os códigos matemáticos de opressão, os códigos de engano desses chamados signos do zodíaco, chamados tronos, chamados deuses gregos. Cada cultura deu a eles uma titulação diferente, mas Jesus já nos liberou desse tipo de opressão. Pode falar aleluia? Se Deus já me liberou, o que eu tenho que fazer? Acreditar, orar, profetizar e estabelecer a escritura. O Senhor levou sobre si as enfermidades, mas de volta e meia você pega uma peste. Passamos por processos. Aí você começa a profetizar, se para na escritura. E obviamente, provavelmente se você tem um resfriado, você vai tomar um chá quente e tomar alguma coisa aí para tirar. Às vezes você nem ora porque é um resfriado. Mas todos nós sabemos que quando vem enfermidades que saem do comum e corriqueiro e se torna algo pesado, a gente vai para a oração dizendo, não, esta enfermidade eu não aceito, porque não é com medicina, é com fé. Se entende isso ou não? E você entra em outro nível. Talvez você não faça um jejum para tirar uma febre ou um resfriado, mas você entra em jejum quando falamos de câncer, diabetes, enfermidades herdadas, etc., para que o Senhor te traga uma libertação disso. Se entende ou não? Então, nesse posicionamento, é que nós aqui durante estes 2 dias seguintes, nós vamos amanhã destravar todos os princípios de como operam estes espíritos e vamos a usar armas espirituais efetivas para resistir, porque a Bíblia diz, resistireis, que nós podemos resistir o adversário, o inimigo, com o nome que seja, e ele fugirá de nós. Amém? Amém? Então amanhã a luta será forte. Amém? Há códigos proféticos, hein? Há batalhas que você luta com espada e há batalhas que você luta com machado. Amanhã é o dia do machado, porque a Bíblia diz que o machado está colocado na raiz da árvore e toda árvore que não dá bom fruto será cortado e jogado no fogo. Amém? Glória a Deus. Amém? Então eu quero falar com vocês, tendo isto de base, isto é uma base para toda a escola. Amém? Eu quero falar nesta noite sobre algumas coisas em especial. E talvez
voltamos depois para o trono, mas me deixe de falar um pouquinho sobre os níveis de batalhas que nós temos, amém? E o que é a batalha contra os tronos? Bom, se você vai em Efésios, talvez mais fácil, ver Efésios capítulo 6, verso 10. Este clássico da batalha espiritual. Não sei quanto tempo você tem no reino, mas geralmente, existe, assim como existem louvores que marcam, ficam 5, 7, 10 anos e marcam uma década, existem textos bíblicos que marcam uma geração. Na década do 90, nos 4 cantos da terra, parece que redescobrimos a Bíblia. E o redescobrimento na década dos 90 até os 2000, em todas as nações da terra, era não, Efésios capítulo 6, verso 10, verdade? E verso 11, né? Vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir contra as acechanças, as maquinações do adversário. E verso 12, porque não temos luta contra sangue e carne, senão contra principados, contra potestade, contra os governadores das trevas deste século, contra hostes espirituais de maldade nas regiões celestes. Na década de 90, na igreja global do Senhor, em todas as nações, houve um despertar, e parece que todo mundo lia este texto por primeira vez. Todos nós sabíamos, poxa, existe uma batalha espiritual, existe uma batalha espiritual. E aí cada um tinha a sua revelação e sua profundidade também. Mas houve um ar sobre as coisas. Do ano 2000 para cá, se passou a outros moveres mais proféticos em outras esferas de forma global. O assunto é que a batalha não terminou. Ainda nós temos uma batalha contra o mundo espiritual. Antigamente pensamos que o limite era principados e potestades. Agora nós lemos na Escritura que também a nossa luta é contra tronos. O que são tronos? Estamos falando de sistemas organizados que governam nas esferas espirituais. Quando a Bíblia fala estes nomes que estão aqui, você tem que entender que detrás de cada palavra, principado, potestade, existe uma substância, uma essência. Então imagine um governo de uma nação, verdade? Uma nação se torna poderosa contra todos os ministérios ou as áreas estão cobertas. O exército é uma área, digamos, não é para dentro, é para fora. A força de um exército é da conquista ou da defesa de uma nação. Não é para oficiar dentro, dentro é a polícia. A força política, o governo, é o que faz as normativas da sociedade. Tem esferas na área da medicina, certo? Na área da educação. E você vai vendo diversas esferas que fazem de uma nação. O poder financeiro, econômico, o Ministério da Economia e por ali vai. Ou seja, um ministério que desata todo as normativas e as disposições nessa esfera. No mundo espiritual, num reino, exatamente é do mesmo jeito. Existem criaturas que o Senhor criou, verdade? Seres espirituais para estabelecer o governo nas esferas espirituais. E aí, se nós colocamos, vamos por lá em cima, nos lugares mais altos, digamos, estão o que se chamam os principados. Tá? Na nossa língua, nós pensamos e identificamos que os principados, verdade? Que estão debaixo dos tronos. Eu vou explicar o mais básico da Escritura para depois te explicar o que são os tronos. Tá? Porque os tronos são o governo sobre tudo isso. Cada trono tem seus principados, potestades, etc. Porque é como um reino dentro do reino das trevas. Cada trono tem o seu próprio reino dentro das trevas. Ok? É como se fossem nações espirituais. Então, aí tem o que se chama a Bíblia principados. Quando a Bíblia fala de principados, no nosso conceito, nós vamos imediatamente para príncipes, certo? Porque na nossa mentalidade vem com o sistema de monarquia natural, ou seja, a Inglaterra, a Alemanha, vários países, França, são países que todavia existem lá dentro monarquias. Então a gente vai pensar que existe um rei e os príncipes são os herdeiros, aunque na verdade só um é o príncipe herdeiro, os outros também são principados, mas não são herdeiros ao trono. O assunto é que está o rei e os principados, que são a linhagem herdada. No linguagem bíblico, quando você lê isto aqui, não é esse contexto. Nós temos a tendência de pensar que é governo. Mas na Bíblia, neste contexto grego, não hebraico, neste contexto, a palavra príncipe aqui, a palavra grega, fala de arquitetos. De quê? Arquitetos.
são aqueles desenhadores. Igual que hoje, a palavra, daí vem a palavra arquiteto, archai, que fala de desenhadores. São aqueles que ilustram os traços, as linhas daquilo que deve ser construído, daquilo que deve ser estabelecido. Então, profeticamente, verdade? Quando fala a Bíblia de principados, está falando de criaturas espirituais que desenham os sistemas, as linhas, os traços da sociedade. Ou seja, como se comporta uma cultura, como se comporta em uma geração, se estabelece certos princípios, certos valores, certas coisas. E isso tem um desenho, se entende ou não? Por exemplo, e esse desenho, essa arquitetura espiritual, que depois baixa à sociedade, é feita pelos principados. Então a posição dos principados não é uma posição só de autoridade, é uma posição de desenvolvimento, de estabelecimento de cultura, de mentalidade em uma geração. Está aqui? Amém? Amém? Então, por exemplo, quando se luta contra um principado, não está falando só de uma força em uma região. Estamos falando de ideologias, de pensamentos que são estabelecidos em uma região geográfica e em uma geração. Isso muda nos tempos. Se entende aqui? E a Bíblia diz que nós temos luta contra isso. É ou não é? Eu vou fazer uma pergunta para vocês bem básica, para você aterrissar o que eu estou explicando. Os seus filhos têm as mesmas lutas que você tinha? Absolutamente não. O que mudou? Porque a natureza deles animal, por dizer assim, não mudou. Tem fome, tem instinto de reprodução, as tentações básicas, tudo é igual. Mas a forma do desenho, da arquitetura, de como eles têm as batalhas é totalmente diferente. A maioria dos que estamos aqui, 20 anos atrás, ninguém tinha um celular na mão. Ou sim, 25 anos atrás, nenhum de nós tinha um celular. Então significa que todos vocês que são pais hoje, na adolescência, vocês não tiveram um smartphone, não tiveram uma conexão de internet, não tiveram acesso a certas coisas que a geração de agora está lutando contra isso continuamente. Você entende o que estou explicando? Entende aí atrás também? Então esse desenho, essa engenharia, não só é social, não só é mediática, não é só crescimento tecnológico. Existe a nível espiritual principados que se encarregam de tomar o avanço da ciência, da tecnologia, o descobrimento de recursos naturais, etc., de tomar tudo isso e fazer uma engenharia, digamos, um desenho para que a maldade aumente na sociedade. Ficou mais claro agora? Amém? Quando fala de principado, quando fala de potestades, está falando de outros seres espirituais, que a palavra potestades seria como que receber um poder em esferas determinadas. Então, os principados, eles têm regiões e culturas. As potestades, digamos assim, são embaixadas de um tipo, com que poderíamos comparar? Vou fazer um exemplo ruim, mas vai ajudar você. É como se fosse uma nuvem de enfermidade, como se fosse um vírus. Então, ela não depende de um território. Ela pode flutuar entre um território, sair de um principado para outro, de uma região, de uma nação para outra, pode migrar, porque são nuvens, por dizer assim, tá? De forças, de energia maligna que operam em certo lugar e trazendo certas decadências em certos lugares, ok? Então se refere a que espírito que tem certo tipo de poderes e se implantam em uma região, em um tempo, e depois pode mudar para outro lugar. Principados, potestades, verdade? Então, quando nós começamos a olhar assim, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, eu tenho algo que é natural, vocês têm algo que é natural, que é você se esforçar por se superar, por ter cultura, romper financeiramente, sustentar sua casa, dar educação aos seus filhos. Isso são padrões normais, ok? Todo ser humano enfrenta isso. Mas a Bíblia diz que as verdadeiras batalhas que nós temos não é a nível emocional, não é a nível humano, senão que eu luto com códigos ou princípios espirituais que obedecem a estas criaturas. ¿Se entende ou não? E detrás de todo conflito
espiritual, existe criaturas, obviamente. E esses seres, a Bíblia diz que eu tenho que prestar atenção, porque minha luta não é a nível emocional, não é a nível carnal, com o irmão, com a pessoa, com um político, com um governante natural, sino que as verdadeiras batalhas são a nível espirituais. Então, como eu vou lutar a nível espiritual se eu desconheço a função, desconheço o que são? E às vezes na igreja nós somos treinados unicamente a nível emocional e a nível de caráter. E isso é muito bom, é parte do discipulado, da transformação do novo nascimento. Mas uma vez que você se converte e transforma seu caráter, para você avançar, você vai ter que desplaçar em nome de Jesus, reemplaçar, mexer, sacudir principados, potestades, espíritos familiares que estão assignados à sua família por gerações. Você entende isso? Então você não só luta contra um pensamento, contra vou dar um exemplo bem básico, para você aterrissar o que estou explicando. A sua luta não é contra a esterilidade, contra a necessidade financeira. Pode que detrás dessa necessidade econômica e financeira que seus pais tiveram batalha, que você também, parece que naturalmente que eu nasci neste ecossistema, talvez detrás disso existe um assignamento espiritual na sua família, de espírito assignado a atrair ruína, a trazer miséria. E se você se esforça, você trabalha, estuda, tem ideias, mas você não vence esse principado em oração, não repreende esses códigos, esses princípios desses espíritos imundos, provavelmente não vai conseguir avançar. Porque por detrás da esfera natural existe uma esfera espiritual que deve ser vencida e que deve ser derrotada. Amém? Amém? Se nós nascêssemos maduros no reino, se nos tinha que ser revelado primeiro as esferas espirituais e depois nos dar educação. Mas geralmente não vai ser assim. A gente entra no reino, recebe transformação, e aí quando você cresce, diz, bom, agora chegou a hora de ir para a batalha espiritual, de remover principados e potestades que estão governando sobre a minha família, sobre a minha região, e eu tenho que sair fora dessa influência. Quantos acreditam nisso? Fale, em nome de Jesus, durante esses dias eu vou romper toda aliança e todo pacto que tenha com o espírito das trevas e a legalidade que eles ganharam ao longo da minha família. Agora, em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus, vamos repreender essas opressões e me farei livre. Amém? Ok. Então, entendendo um pouquinho, decortinando a esfera espiritual, porque temos que colocar uma base, senão como vamos sair para a guerra amanhã? Então estamos uniformizando aqui, entendendo essa esfera. Nós viemos agora para o nível nosso. Te falei da esfera espiritual, luta contra principados e potestades, e com os nomes que tem. Depois viemos para a esfera natural. Qual é a esfera? A minha, do corpo direto. Então, uma guerra é algo estratégico, corporativo, militar, organizacional. A igreja luta em batalhas espirituais. Eu pessoalmente, você pessoalmente, temos já outro tipo, que não é só isso, é a luta da nossa individualidade, da libertação. Quais são as lutas que você tem? Bom, a Bíblia te fala de pelo menos 4 níveis bem básicos que você vai ter confrontos, tá? Um deles diz de onde vêm as nossas batalhas, nossos conflitos, de sentimentos e emoções que temos dentro de nós, certo? Na nossa carnalidade, nosso corpo de pecado. Então existe uma série de emoções transversadas em nós, perturbadas em nós, como ira, etc., né? Por exemplo assim, que são sentimentos que nós albergamos, e muitas das batalhas que nós temos vêm desse nível emocional, ok? Esse é um nível. Mas a Bíblia te fala de outros 3. O pior deles a Bíblia nós chamamos um nível de possessão, ou quando uma pessoa mais que possessa, ela está alienada, ok? O que significa isso? Na Bíblia, por exemplo, você vê um homem chamado Gadareno, tá? Era um homem que tinha um destino, ele era um príncipe, era da tribo de Gadara, etc. Mas resulta que a Bíblia diz que ele, por algum motivo, não nos conta como chegou, só nos conta o estado em que estava. Já tinha perdido o juízo, a razão, dormia nos sepulcros, ou seja, nos cemitérios,
se alimentava por ali, andava nu, não tinha juízo, ou seja, raciocínio, não pensava, e tinha uma força sobre-humana. Quando estavam ele com cadeias, ele quebrava, rompia as cadeias e andava ali, era o terror, digamos, daquela região. Isso significa que essa pessoa chegou num nível de opressão tão grande que ela perde o juízo, ok? Então nós conhecemos pessoas assim que andam divagando, que estão em centros clínicos, etc. Como ela chega a esse estado? Tem um estado intermeio, um estado menor. Esse estado menor é a possessão, opressão espiritual. Ok? Sim? Esse tema da opressão espiritual é quando certos espíritos imundos ou demônios, por dizer assim, que são coisas diferentes, mas que oprimem essa pessoa. Debaixo dessa opressão e esse desgaste, a pessoa começa a ser ocupada, por dizer assim, por uma influência espiritual que entra e que sai, e quando toma a pessoa, ela perde o juízo ou é dominada por aqueles minutos ou horas para fazer coisas que ela não quer fazer e ela não tem a força de resistir. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que havia um menino na Escritura que é chamado do lunático, não do nome dele, mas diz que quando o Espírito o tomava, assim diz a Escritura, fazia que ele se lançasse na água e se tentasse afogar. Nenhuma pessoa em seu juízo vai se afogar. Mas a Bíblia diz que este jovem, sim, acontecia isso, ou jogava ele na fogueira ou em qualquer lugar para tentar destruir ele. Se entende ou não? Traduzido, hoje em dia, há pessoas que quando você toma isso, entram num estado de ira ou num estado compulsivo de consumo de uma adicção, seja essa de químicos ou de um hábito pecaminoso. Então, quando é tomado por aquilo, ela não tem força para resistir aquilo. Então, temos um que já está fora da realidade. Temos outro nível que é intermeio, onde entra e sai. Quando toma a pessoa está debaixo dessa pressão e sai. Você entende isso? Amém? Estamos falando dos níveis de nossas batalhas pessoais. E o mais básico de todos, a pessoa não está possessa, não é possuída, mas é oprimida. O que é que a pessoa seja oprimida? São espíritos familiares que estão em derredor da pessoa e levam ela para uma certa tendência de certo pecado, de certa maldade, de consumir certos actos, de ter certos hábitos que alguns deles podem ser moral, podem ser físico, podem ser sempre são morais, né? Mas pode ser, por exemplo, sei lá, de ira, pode ser de roubo, de inveja, etc. Né? Que quando é oprimida por isso, ela começa a gerar aquilo, se transforma, literalmente a Bíblia chama de fabricantes de iniquidade, ou seja, começa a gerar, a fazer, a criar algo de um estado de pecado. Se entende ou não? Mas se você ora, ela está aqui no culto e nós oramos, não vai se manifestar demônio, nem vai dar volta os olhos, nem vai sair espumando pela boca. Mas ela sim é enganada, consequentemente. E se qualquer pessoa que conhece ela, vão dizer, olha, esse irmão tem cuidado, ou lá fora, alguém vai dizer, tem cuidado porque essa pessoa tem um caixa e é crente, mas ele rouba. E tem, irmãos, não pense que não tem, tem. Tá? Ok? Nós encontramos de tudo no reino. Lamentavelmente é assim, tem pessoas que não foram transformadas em certas esferas. Ou é uma pessoa, você vai ver um crente, mas é mentiroso. E todo mundo sabe que ele é mentiroso ou mentirosa. Se entende ou não? Não vou falar de fofoqueiros, essas coisas que já não vão entrar para aí, porque já fica muito grande, né? Amém? Pode falar aleluia? Então veja, alguns estão alienados, outros são ocupados e possessos, perdem o juízo, e outros são oprimidos, estão numa dimensão de engano, de opressão, que são escravos daquele pecado, daquela maldade, aunque nas outras esferas são boas pessoas, têm um coração, amam a Jesus, e às vezes até têm uma virtude muito linda, porque para equilibrar esse sentimento de opressão, de saber que aquilo está ruim, às vezes em outra área são muito bons e excessivamente bons, porque é um tema da humanidade que trata de compensar aquilo ruim. E Deus não tem isso. O Senhor quer liberar e cortar esse tipo de cadeia de atadura. Amém? Amém? Então, veja aqui. Que falamos de três coisas e de uma quarta que foi a primeira. Te falei de alguns estão alienados, outros estão possessos, outros estão oprimidos. Mas algumas pessoas, o que elas têm é problemas emocionais e sentimentos. É na área da alma, na esfera, que é, amém? Daí vem as batalhas e os conflitos. Em esses quatro níveis que nós lutamos aqui, a pessoa chega uma hora que tem que começar a suspeitar. Se eu sempre luto contra isto, por que eu não sou livre? Se entende ou não?
Claro, o que está alienado já está fora de juízo. Mas o que é oprimido sabe que tem espíritos. O assunto é os dois níveis mais rasos que temos a maioria dos crentes. Que é aqueles que são oprimidos, certo? Ou aqueles que têm conflitos emocionais. Esses dois níveis que são os mais rasos, nós temos milhões de crentes. E chega uma hora que você tem que se perguntar, será que eu fui feito assim? Será que essa é minha natureza verdadeiramente? Ou tem algo na minha natureza que não é meu e me faz eu agir desse jeito? Por que, a outra pergunta se podia fazer, por que eu sou oprimido nesta esfera e não em outra? Eu vou dar um exemplo bem básico e você vai me entender. Você encontra uma pessoa, verdade? Não tem que ser nem sequer no reino, pode ser lá fora. Vou falar do não crente. Que ele de pronto tem uma tendência na sexualidade, um pecado raiz na sexualidade. Mas ele é muito bom nas finanças, nunca roubou nas finanças, sim? Nos outros princípios, ele se cuida muito bem e é uma pessoa honorosa, mas tem um problema na sexualidade. Se entende ou não? Você vai encontrar outra pessoa, verdade? Que é corrupta, que tem problema na área financeira, certo? Na área financeira, mas na área familiar, na área da sexualidade, é um aço, é um exemplo para as demais pessoas. Como é possível, então, que um ser humano, com todas as habilidades, seja quase perfeito, seja um exemplo em esfera, mas tenha uma brecha que ele não consegue dominar? Agora eu te digo, nós, povo de Deus, igreja que estamos aqui, se você está aqui e você sofre recorrentemente, ciclicamente, algum tipo de opressão em uma esfera, chega uma hora que você deve se perguntar, não é que você tem falta do Espírito Santo, porque você ora, provavelmente você ora em línguas, você sente a presença de Deus, você sabe que é um filho de Deus porque você deixou 99% do pecado. Mas por que a fraqueza que você cai sempre é a mesma? Se fosse aleatório, não teríamos teoria. Porque se um dia você tem uma fraqueza numa área, amanhã em outra, outro ano, bom, estamos lutando contra um ciclo de tentações. Mas a nossa observação com o Ministério de Libertação, ministrando pessoas, entrevistando, aconselhando, sendo pastor, a gente observa que em 10 anos, as fraquezas e a debilidade de qualquer crente, em geral, sempre é na mesma esfera. Quando você faz esse tipo de observação, você diz, o que é que está acontecendo? Será que a pessoa nasceu realmente com uma brecha, tem algo na emoção, seja, que nasceu, sei lá, uma veia, assim, tipo, igual que uma pessoa que tem uma deficiência numa área física, será que no emocional tem uma deficiência? Ou é que ela padece da persecução de um tipo de espírito, de um gênero específico, que os outros não têm, mas esse tem? Se entende ou não? Essa é a pergunta. Porque se você suspeita disso, e depois você começa a ler a Escritura, e entenda a revelação, que existem espíritos assignados, que nós chamamos tronos, a influência deles é em uma área específica, para cada pessoa diferente de outra, você se conta com razão. Esta pessoa aqui tem esta brecha, porque ela luta contra este principado, contra este trono, que vai persuadir e perseguir ela ao longo da vida. Então as batalhas suas, todos nós temos batalhas, e claro, nós lutamos, queremos ser mais prósperos, queremos ter família, queremos vencer. Essas são batalhas genéricas, mas no individual, no íntimo, as batalhas suas são totalmente diferentes de outros. Se entende o que estou falando? Por quê? Porque você luta contra espíritos diferentes. E amanhã, o que aqui vamos ministrar é libertação. Não vamos fazer hoje porque você vai fugir e não vem amanhã. Amanhã podemos ministrar, porque o que vem amanhã está na escola, então não tem como fugir. Vai ter que, já pagou, vai ter que vir o último dia, nem que seja por vingança. Amém? Então, nós vamos aprender a lutar contra espíritos assignados que são específicos. Se entende aqui ou não? E você vai aprender a ter as armas para lutar na sua esfera, porque as suas guerras não são as mesmas do vizinho do lado. Por quê? Você não, temos as mesmas necessidades, mas as batalhas contra que você luta é diferente do outro. Se entende aqui? Amém? Vou te dar uma a mais. Já falamos do mundo espiritual, né? Falamos a nível pessoal, e eu vou te falar algo que é pouco falado, não sei quem está falando, mas deve ser pouquíssimas pessoas no mundo,
Mas vou te dizer de algo que o maior descobrimento que nós temos aqui. Amém? Amanhã vou te saturar de Bíblia, viu? Não se preocupe. Só não quero enredar você a sua mente. Estou fazendo uma introdução para você se ambientar nesta atmosfera e saber fazer a sua batalha. Nós chamamos os códigos de dominação. Só para avisar, quando eu falo de nós, eu falo de eu e do Espírito Santo, viu? Porque eu não sei falar de outro jeito. Amém? Porque o que nós temos, quando eu falo nós, não é o que nós vimos no Google, é o que recebemos do Espírito Santo que mora em mim, que mora em você. Então, você vai me ver falar muitas vezes, e eu tiro o me e o eu, para que não fique pesado para você e não fique egoísta, porque ao fim a gente não tem nada, senão que recebemos tudo dele. Então, mas vou tratar de ajudar você. Então, algumas vezes eu começo a falar sobre códigos de dominação. E aí vem, pastor, onde está isso na Bíblia? Que negócio é esse de códigos de dominação? E eu vou te explicar, te dar uma parábola, e daí você vai entender o que eu vou te falar e o que nós vamos fazer aqui. Por que você precisa ser livre desse tipo de opressão? Imagine assim, se você fosse especialista em plantas, ou sei lá, ou se não, todos nós hoje em dia já temos conhecimento popular. Se você tem um pé de laranja, certo? Que fruto dá o pé de laranja? Vocês estão bons, hein? Vocês estão inteligentes, vocês. Você vai ter laranjas do pé de laranja. Então, o que você tem ali? Bom, tem vitamina C, glória a Deus, aleluia. Tem um suco saudável, gostoso, muito bom. Com açúcar, sem açúcar, você escolhe. Mas, ao final, a essência é a laranja. Ok? Então, você tem uma essência natural. Então, você pode olhar o seu pé de laranja, certo? E observar e dizer, bom, aqui eu vou ter, já começou a primavera, o outono, vou fazer a poda, chegou a primavera, deu as flores, deu as frutinhas, e você já começa a sonhar com tudo que você vai fazer. Vou dar a laranja para a primícia, vou dar para os meus amigos, vou fazer suco, vou fazer doce, vou fazer mermelada, se tem muitas pés de laranja, vou fazer um negócio. Se você começa a criar, por quê? Porque você pode fazer cálculos assertivos pela observação de como cada ano dá os frutos na estação em que dá, quando acontece. E quando você vê que colocou as flores, vai se transformar em fruto, vai ter X tempo para amadurecer e X tempo para você colher. E você pode fazer vários pensamentos do que você pode produzir aquilo. Todo mundo entendeu, certo? Viu que é fácil entender a escola? Ok. Se você entender isso, imagine agora que você não tem um pé de laranja. Você tem manga, tem açaí, e tivesse 12 árvores frutais. Sim, totalmente diferentes. Você pode observar e dizer, bom, para este fruto está um destino. Faço um cálculo matemático e diz, vou dar este destino. Para este, vou fazer este outro. Agora, imagine que você não está falando de pé de laranja, de açaí, glória a Deus, aleluia, de manga, não está falando de abacate, não está falando disso, senão que estamos falando de seres humanos. E o que eu estou dizendo não é estranho nem fora da Bíblia. Porque a Bíblia diz que quando se juntaram numa parábola profética do Antigo Testamento, os reis da terra, diz que se colocaram as árvores. Estava a oliveira, a videira. Já leram isso ou não? Havia diversos tipos de árvores. A Bíblia diz que havia 5 árvores diferentes. E uma dizia para a outra, reina sobre nós, reina sobre nós. Como uma árvore vai reinar sobre a outra? Porque na Bíblia, árvores são pessoas. Ou você não é uma oliveira plantada junto a correntes de águas? Jesus disse, eu sou a vide verdadeira, vocês são os pâmpanos. Não sei se é assim que fala em português. Ou seja, Jesus também se comparou. Nós somos figueiras. Então, a nossa natureza humana, cada um de nós, tem uma natureza que seria comparável como se fosse uma árvore. Se entende aqui ou não? Então, a pergunta que você deveria fazer para o seu irmão seria, você que árvore é? Porque se você é uma oliveira, você não é uma videira. Se é uma videira, amém? Você não é, sei lá, X planta, um pé de laranja, se entendeu ou não? Amém? E a pergunta não é quem é seu irmão. A pergunta é quem é você. Porque se você é uma árvore, tem características, tem natureza, tem essências. E o adversário, chamado Satanás, com o nome que seja, porque falamos de principal, de tronos, é um observador. E como observador, ele sabe as suas etapas, as suas estações,
E ele sabe que certas emoções em você são muito mais fracas que outras emoções. Então, o que faz o inimigo? Cálculos matemáticos. Esses cálculos matemáticos originam o que nós chamamos códigos de dominação. Deu para entender ou se perderam? Dá para entender, certo? Então vamos lá. O inimigo sabe que certa palavra, quando ele solta contra você, você vai se irar. E você vai explotar. Porque ele conhece a tua natureza. Ele sabe, este aqui eu só tenho que colocar um pouquinho e ele incendeia. Porque ele sabe que seu caráter, sua natureza, você é incendiável. Se entende ou não? Mas olha aqui, a mesma palavra, o inimigo sabe como dominar uma pessoa com a mesma frase, que quando ele fala a uma certa pessoa, em vez dela incendiar, dela se iradificar, ela se deprime, se afunda. Começa a chorar, se amargura, se mete, se esconde e desaparece. Então veja que a mesma palavra, o mesmo som, a mesma frequência, em um levanta ele para um êxtase de ira e ao outro faz ele afundar numa depressão crônica. Está entendendo aqui ou não? Mas o problema é que Satanás estuda a raça humana, conhece o ser humano. Ao longo de séculos, o inimigo tem sido mesmo, tem acompanhado gerações. Então ele sabe o que a sua carne deseja, ele sabe quais são os frutos que você tem, as fraquezas de você. Agora ele não lança uma palavra só, ele lança outra e outra, propicia a situação, arma cilada e faz isso reiteradas vezes para ter você debaixo de um certo domínio. Se entende ou não? Quando você desconecta as suas raízes dessa atmosfera de Satanás, recém você começa a ser livre para se expressar, para ter uma vida abundante. Vou te ajudar com um texto bíblico. Eu sei que todos nós lutamos com fraquezas, mas a Bíblia diz algo assim. A Bíblia diz, quem tem a semente de Deus não pode pecar. O que diz a Bíblia? Não diz não deve, diz não pode. A palavra não pode e não consegue. Então, assim como nós vemos com as sementes do maligno inseridas em nós, a Bíblia diz que o novo nascimento nós deveríamos receber uma semente de vida, a semente da palavra. Que é a palavra? Não é saber que Jesus é o Senhor, é revelações da Escritura que transforma nosso caráter e nossa natureza. E quando essa semente do Espírito Santo está dentro de você, você não pode pecar nessa esfera que antes era prisioneiro. Isso é tremendo, isso é libertador. Porque o que acontece? Quando eu me olho no espelho, e a Bíblia diz que eu me devo olhar no espelho, porque no espelho eu sou transformado à imagem de Cristo Jesus. Quando eu olho no espelho, e assim como diz a Bíblia que um homem natural olha no espelho e não se esquece do seu rosto, senão que ele se lembra. Quando eu me olho no espelho, e a Bíblia diz que esse espelho não é uma imagem qualquer, é Jesus. Então significa que quando eu olho no espelho, você, não? Todos nós, quando nós olhamos no espelho, a Bíblia diz que tem o poder para nos transformar a sua imagem e semelhança. Então significa que você não vai ver ali a Maria Clara, a Carol, sei lá, o nome que você tenha. Você não vê essa irmã ali. O que você olha no espelho, você vê a identidade de Jesus e vê suas fraquezas. Quando você vê suas fraquezas, você vai adquirir revelação e palavra que te ajudem a cobrir nessa área que você é fraco. E quando você coloca a semente de Deus nessa área de fraqueza, ela desaparece e o Satanás não pode acessar sua alma, porque você mudou a senha, mudou os códigos matemáticos, ele não consegue acessar você. Aleluia! Está aqui ou não? Você tem que entender que o reino e o ser humano é a coisa mais avançada do universo. Amém? Antigamente, quando nós falamos, me dá uma chave espiritual, me dá uma chave, um princípio, certo? A gente pensava naquela chave redonda com um negocinho na ponta que você girava assim. Ok? Aí veio para o analógico, né? Passa um cartão e você abre a fechadura da sua casa. Aleluia, glória a Deus. Mas existe um nível muito mais alto. E o nível mais alto é que hoje em dia as coisas são ou por voz, que é uma frequência,
ou por uma imagem da sua na íris ou no dedo, não sei, mas são imagem digital, certo? A impressão, digamos, a impressão digital captada, seja no rosto, ou no olho, ou na mão, sim? Okay? Mas é digital. Então significa isso, que as portas mais importantes, os lugares mais relevantes e mais avançados, você não acessa com a chave rústica medieval, certo? Senão que é com uma frequência de voz, ou com uma impressão digital, e digital é a sua identidade. No mundo espiritual, quando você muda a sua natureza, muda a sua forma de falar, Satanás não vai ter acesso às suas emoções e à sua alma, porque você trocou a senha, aleluia. Os códigos de dominação deixam de funcionar, amém? Estão aqui? Para isso apareceu o Filho de Deus, para desfazer as obras das trevas. Como desfazemos as obras das trevas? Quando mudamos a nossa natureza e somos transformados pela natureza de Cristo. Isso é extraordinário, isso é poderoso, amém? Aleluia. Eu quero declarar e profetizar que daqui a 48 horas, pelo poder da Escritura, você será outro homem e outra mulher, onde terá totalmente mudada as suas senhas. A revelação da identidade de quem é você será mudada em outra pessoa, para que o Satanás jamais acesse você. Seja qual seja o nível de opressão, de engano, de batalha espiritual, você tem que sair daqui livre e com armas na sua mão para liberar a outros cativos na mesma área de influência que você foi livre. Aleluia! O que significa isso? Que quando você recebe uma revelação específica, você é liberto essas marcas de dor e de sofrimento que antigamente se chamava opressão, batalhas, derrotas, me perdoe, até aqui talvez em várias esferas, você teve consequentemente, ao longo dos últimos 10 anos, 20 anos, você tem uma série de abalos que perdeu certas batalhas na mesma esfera. O que são isso? Marcas. Cicatrizes. Que significa isso? Marcas e cicatrizes. Para você é um registro histórico. Para o mundo, talvez, me perdoe, até pode ser vergonhoso. Mas a Bíblia diz que aquele que crê em esperança contra a esperança não envergonha. Então, essas dores e esse sofrimento que outra vez foi vergonhoso, agora que você é livre, é a patente de autoridade para você liberar a outro. Então você não tem uma cicatriz, você tem uma marca de autoridade, uma marca onde sai virtude, onde sai a essência, a substância de você para curar e liberar a outros. Isso é maravilhoso, porque primeiro você luta por sua libertação. Mas é as marcas dessa batalha, depois que você venceu, o que te dá autoridade e revelação para você confrontar o inimigo na mesma esfera, que antes era vergonhosa, agora você recebeu autoridade para libertar a outros. Isso significa que você pode orar por sua casa, você pode profetizar por sua descendência, porque aquelas batalhas que você venceu, os seus filhos jamais experimentarão ela, porque os despojadores já foram despojados na cruz. Aleluia! Declare em nome de Jesus: a minha vitória será total, pelos méritos de Jesus Cristo. E eu declaro com a certeza da palavra que as actas contrárias à minha casa e à minha família não prevalecerão contra a minha descendência. Fale: toda maldição e iniquidade que foram rasgadas na cruz jamais voltarão sobre a minha descendência. Amém? Amém? Já falei dos códigos de dominação. Tenho que te falar de outra forma
em que nós lutamos contra os tronos, principados e potestades. Existe dentro de nós, eu te falei das nossas naturezas, agora existe algo mais que nós chamamos as sementes. A Bíblia também nos compara e nos fala que nós somos uma terra, certo? Uma terra fértil. Quantos de vocês são terra fértil? Você sabia que uma terra fértil é boa para o que seja? Se você é uma terra fértil, se te plantam plantas nobres, sementes boas, você vai produzir frutos 100 por 1, amém? Mas se te coloca uma semente errada, também vai dar 100 por 1 da semente errada. Se entende ou não? Então, se nós entendemos a parábola do semeador, que todos nós somos uma terra, a pergunta que você tinha que se fazer, neste caso, não é o quanto você é fértil, sino que sementes são as que você tem em seu campo. Aleluia. Está aqui ou não? Porque esse pode ser o problema. Então veja que a igreja, o reino, considera que o homem é pecador desde o nascimento, certo? Por isso toda pessoa tem que ser salva. Se salva, tem que se arrepender do seu pecado, reconhecer a Jesus como Senhor, novo nascimento, etc. Se isso é o que é pregado em toda igreja na face da terra que crê no Senhor Jesus Cristo. Muito bem, isso está certo. Vamos para trás. Por que nascemos em pecado? Porque uma criatura que está na etapa de inocência, quando toma a consciência, que é quando começa já de criança, se torna criancinha mais madura e entra para a adolescência, ela já tem a capacidade de pecar. Já vem inato. Se você coloca ela num lugar sem escutar ninguém, ela vai ter algum pensamento, algum sonho de maldade. Se desperta nela, entende? Não nascemos puros. Se nascêssemos puros, podia ser alguém tipo um santificado e chegaria a ser um iluminado e seria o salvador da terra. Então não existe. Todos nós precisamos do sangue de Jesus para ser transformado e mudado nossa natureza. Então existe algo na natureza humana que, chegado a certa idade, começa a crescer, a aflorar e nos tornamos malvados, a menos que Jesus nos redima. Amém? Você entende isso, verdade? Todo mundo sabe, e se você é pai, você sabe disso. De onde saiu isso, né? E acontece. Então, vamos lá. De onde se origina isso? O pensamento padrão religioso diz que como Adão pecou, certo? Inseriu nele as sementes da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a partir dali o pecado entrou na genética, no DNA da humanidade, e todo filho de Adão, do primeiro Adão, toda pessoa que nasce aqui humana, certo? Ele nasce já em pecado. O problema, isso está certo, eu não tenho nada a dizer contra tal coisa. A pergunta que você deveria se fazer é: que semente é essa? Que semente tão forte entrou em Adão que se multiplicou ao longo da humanidade e que até o dia de hoje, depois de, sei lá, 6.000 anos de seres humanos nascendo, não se enfraqueceu, todavia existe na genética humana, no DNA do ser humano? Essa seria uma pergunta. E se nós vemos teologicamente, eu vou te dizer uma das maiores revelações que eu achei na minha vida, e você diz: meu Deus, estava tão fácil, como eu não encontrei isso? Bom, a mim me custou mais de 20 anos encontrar essa verdade. E está simples, uma criança pode encontrá-la. Que Adão, é verdade que transmitiu o pecado para as gerações futuras. Mas o que comeu Adão, a semente de pecado, não estava em Adão quando ele foi criado. Ele comeu, ele ingeriu, ele ingressou algo a seu sistema. Então significa que se o pecado entrou quando o homem comeu, essa semente, esse fruto de maldade, não é parte da natureza humana. É um vírus. Vou repetir. Não é parte da natureza humana. Da sua natureza, olhos é sua natureza, párpados são natureza, cílios são sua natureza. Entende aqui não? Ossos são sua natureza. Amém? E isso é sua natureza. Mas a semente que ele comeu não é natural. Foi inserido, mas é estranho, porque o primeiro homem foi criado perfeito, e diz a Bíblia que quando houve sido criado, falou que era bom. Então, como é o ser humano por natureza e por definição? Boa. Mas na prática, a gente já nasce, se não é o sangue de Jesus, não fica nada bom. É ou não é? Então, o que significa isso? Que essas sementes de natureza que estão em você não são de Adão, são
pré-adâmica entraram em você. Se entra algo em você, se você recebe um vírus, o que você faz? Transmite, multiplica, mas você aceita. O que fazemos? Imediatamente, medicina, tratamento, você resiste, isso é antinatural, eu não quero conviver com isso. E você repele, você luta até que isso seja eliminado de sua natureza. É ou não é? Então por que vamos caminhar com o corpo de pecado? Por que você vai ser escravo de uma maldade, de código de dominação, de sementes estranhas em sua terra? Se Deus, quando te criou no origem, o desejo de Deus era que você fosse perfeito, santo, puro e limpo. E Jesus, no Sermão da Montanha, disse: bem-aventurado aqueles limpos de mão, limpos de coração. Então você pode voltar ao estado original, na natureza primária. É ou não é? Como é chamado Jesus? Filho do homem e, nas cartas de Paulo, o segundo Adão. Por que Jesus é o segundo Adão? Houve um que foi o perfeito, falhou. Vem o outro e não falha. E esse outro, que é Jesus Cristo, o segundo Adão, te dá o poder para você ser transformado em uma nova criatura, conforme a sua imagem e semelhança. Então o que Adão perdeu no início, Jesus Cristo veio para te trazer e te dar o poder para você viver em santidade e em pureza. Aleluia! Isso é extraordinário. Porque quando começo a pensar desse jeito, eu digo: não aceitarei o pecado. Repita comigo: não aceito o pecado. Declare: eu posso ser livre das sementes de iniquidade e de pecado. A Bíblia diz que você é uma nova criação. Dê um aplauso a Jesus, faça isso, que é só por Ele. Você pode e vai ser livre. Você pode e vai ser santificado. Em nome de Jesus. Qual é o problema? Qual é o problema? Porque aí começamos a entrar num lugar onde existe uma parte que faço eu, ou seja, você como ser humano, e existe uma área que nós temos que depender do Espírito Santo. E existe uma área que é dos anjos. Vamos supor, se Deus é omnisciente e todo-poderoso, ¿para que queremos anjos? Poderíamos perguntar assim, tipo, embrutecer a nossa mentalidade e dizer: para que quero? Se eu tenho lá como ajuda, Deus assopra e você recebe. Deus está onipresente, está em todo lugar. Então Deus pode te dar todas as coisas e você para que quer anjos? É ou não é? Mas a Bíblia nos fala que existem milhões, bilhões de anjos que estão se mexendo por todos os quatro cantos da terra, que têm missões específicas. Então o reino tem a sua forma de agir. Existem coisas que Deus faz, existem coisas que os anjos fazem e existem coisas que a igreja faz. Amém? Não adianta você orar para que um anjo vá fazer a faxina e te lave a tua louça. Lamento muito, irmã, suas unhas são bem bonitas, mas ou vai lavar a louça ou coloca ali no lava-vajilla, como se fala em português? Lava-louça, no lava-louça, ok? Mas você vai ter que colocar nem que seja os pratos ali e o detergente. Amém? Então isso não é tarefa de anjo. Existem coisas que o Espírito Santo vai fazer em você. Então quando nós olhamos assim, esses níveis de batalha que eu falei, a nível celestial, falei a nível natural, essas quatro níveis de batalha, de opressão, de tudo isso, e falei também da sua natureza, que você tem sementes. O que faz o Espírito Santo, o que faz os anjos e o que faz você? Amém? Essa seria a pergunta para você ser livre totalmente, para você lutar. Porque o nível mais raso e o mais fácil, irmão, é expulsar demônio. Te digo de verdade, durante muitos anos fiz campanha de libertação. E tenho até nostalgia, gostaria até de fazer um pouco de campanha de libertação. Porque estou vendo vários suspeitos aqui. Dá uma olhadinha de novo por este lado aqui, ó. É verdade, ou seja, campanha de libertação, mas o que acontece? Esse é o nível raso.
Claro que quando você é novinho em Cristo e começa a olhar, você diz, uau, olha, aconteceu isso, e vê aquelas operações e você se entusiasma, porque é lindo ver Deus liberar as pessoas. Mas esse é o raso. Por que o raso? Porque os espíritos imundos estão baixo autoridade. E quando você usa o nome de Jesus, expulsa, eles vão embora. Mas a transformação do caráter leva mais tempo. A transformação da mentalidade, da cultura, leva mais tempo. Você entende ou não? Amém? Então, o que eu faço... De caráter, existem esferas que você vai ter que orar ao Senhor e pedir a transformação. Para isso existe o que se chama os frutos do Espírito Santo: amor, gozo, paciência, benignidade, mansidão, etc. Então, todos esses dons do Espírito Santo são, na verdade, frutos para você. Então, a sua árvore produzia ódio, rancor, amargura, tristeza. Agora você tem amor. Produzia ira, produzia palavras de maldicência, palavras agressivas. Agora você tem mansidão. Então os frutos vêm para mudar uma parte da sua natureza. Só que se o problema não é natureza, é sementes, o que você vai fazer? Porque segundo a Bíblia, se você intenta numa pessoa começar a falar e a persuadir ela psicologicamente, digamos, né? Porque seria a forma de você falar almaticamente, irmão, você tem um problema disto, tem isto, e você começa a dar volta, você junto, diz a Escritura, com aquilo que é ruim, você pode danificar coisas que são boas dentro da natureza da pessoa. Está aqui ou não? É Bíblia. A Bíblia diz assim: houve um homem que tinha um campo e plantou e semeou nele trigo. Na noite, ou seja, que hora? E por que não veio de dia? É um princípio espiritual. Satanás opera nas trevas, naquilo que você não sabe. Por isso você está aprendendo. Porque quando você aprende algo, você traz luz. Então você, em uma área, você iluminou. Ali, aunque seja, não importa da área cronológica, sempre tem luz e revelação. Amém? Então, na escuridão, o inimigo operou, entrou e colocou sementes. Passou uns dias, verdade? E os homens começaram a ver o campo e disseram: meu Deus, esta planta aqui não é trigo, é bem parecido, mas é joio, né, em português. Parece com trigo, mas não é trigo. E se desesperaram, disseram: vamos arrancar. E o dono disse: olha, se vocês começam a arrancar, aí não tem como tirar um do outro, vai pegar tudo junto e vou perder a colheita. Aí vem a revelação profética. Os anjos do Senhor, diz a Bíblia. Quem? Quem? Os anjos do Senhor, chegado na hora, quando eles desçam para colher, eles vão separar o joio do trigo. Sim ou não? Sim ou não é? É ou não é? Ok. A maioria de nós considera que isso é uma profecia escatológica. Não vou te discutir isso hoje, mas eu podia te provar que não é. Ok? Porque você não é entre o trigo e o joio e não vai ser separado por anjos. Você está em outro tempo, em outra fase. Você é a igreja de Cristo transformada e a noiva que sobe com Ele. Mas tirando a escatologia, da maneira que eu entendo, essa parábola aí, ela fala sobre isso. A semente de pecado que está em nós. Satanás semeou, os tronos semearam códigos do qual ele consegue acessar e entrar em nós. Mas os anjos de Deus são poderosos para arrancar essas sementes, tirá-las de nós e fazer-nos livres. Você pode acreditar isso comigo ou não? Porque se a luta é a nível de principados e de potestades, eu não posso subir a um nível desse tipo de batalha. Eu não posso ir lutar contra principados e potestades. Mas os anjos do reino têm o poder, têm a autoridade, têm a potestade para derribar principados e potestades na região. Para te dar uma revelação, pastor, apóstolo, profeta. Para te dar uma revelação, empresário. Para você sair fora dessa cultura, dessa mentalidade, desse reino, dessa arquitetura e gerar outra arquitetura conforme o desenho e o modelo do reino do céu. Aleluia! Então existem coisas que nós fazemos e existem dimensões que o Espírito faz e existe área que você vai precisar da intervenção celestial de anjos assignados por Deus a que sacudam as águas para que você receba seu milagre. Amém? Fale em nome de Jesus.
eu recebo o espírito de revelação para que me dê discernimento. Quais são os códigos matemáticos de dominação que ainda estão na minha alma e que devem ser limpados e destruídos de mim, para que eu possa ser livre à plenitude. Amém? Agora vem a grande pergunta, que voltamos para o início. Eu te li Colossenses 1, que diz que o Senhor está acima de todas as coisas porque Ele é o Criador. Ele está sobre tronos, principados, potestade e dominação. Existe um nível de responsabilidade pessoal. Se você toma a decisão de viver na verdade, você vai permanecer na verdade. Se você decide por um momento que seja errar, você vai errar. Então não estamos tirando a responsabilidade individual. O nosso problema nesta escola não é com a responsabilidade individual. Porque a responsabilidade individual, você é treinado na igreja, por pastores, por discipulados, na cidade que você esteja. Te ajudam com o caráter, te ajudam com a moral. Teus pais te ajudaram com princípios. Então, família ou igreja, treinem você em caráter, para você ter a sua responsabilidade, a sua cota de santidade, de procura, de devocional a Deus. O assunto nosso, por isso se chama Escola de Batalha Espiritual, é como você faz com essas coisas que estão além de você. Como você confronta esses espíritos, que são familiares, que são antigos, que durante séculos têm vencido a tua casa, a tua família, deixado cadeias, prisionamentos espirituais. Aí é onde nós enfrentamos e nós sabemos que aí já não se trata de você e eu. Se trata de tronos. Poderes das trevas cíclicos que governam em esferas específicas. Existem tronos, ou seja, governos, reinos que dominam as finanças. Existem reinos que dominam a prostituição das trevas. Existem reinos das trevas ou tronos das trevas que dominam áreas de enfermidade. Enfermidade, falo de enfermidades genéticas, herdadas, ocasionais, etc. Existem tronos, principados, dominação e sistemas de orfandade. Crescemos num contexto de órfão, geramos órfão e assim vai se perpetuando até onde temos memória. Então existem várias desses tronos que governam em esfera. Você não vai lutar contra todos, mas você sabe o assignamento que tem em tua família. A Bíblia nos dá armas específicas para lutar com cada um deles. Amém? Isso nós vamos decortinar aqui, vamos enfrentar um por um, sem piedade. Colocar as armas espirituais para destruir eles. O que hoje você tem que sair daqui é sabendo. Isso é o reino natural. Mas paralelo, se você olhasse assim para cima e pudesse ver as fatias de terra ou de bolo, você veria 3 grandes fatias. A primeira delas, temos Starlink, os satélites de Elon Musk, satélite de comunicação, de telefonia e de tudo isso. O primeiro nível, você vai encontrar o céu celeste, essa bóveda celeste com todas as coisas que estão em torno da terra, ok? A segunda camada é onde estão os tronos, os principais, as potestades, seres que alguns deles nem descem à terra, eles têm seus comandos de lá e distribuem para a terra. Isso é a nível espiritual. Mas em cima existe outro nível, que é o trono do Senhor Jesus Cristo. A esfera onde Ele governa com todo o poder, com toda a autoridade e todo o domínio. Isso foi visto na Escritura. Daniel viu isso, João viu isso, ambos viram. Daniel, 700 anos ou 695 anos antes de Cristo, e João, ele viu isso em torno do ano 50 depois de Jesus. Se você não sabia, eu já te digo, o livro de Apocalipse foi escrito por João antes do Evangelho de João. Na Bíblia nós temos organizado assim, ficou até bonito, Gênesis como o primeiro livro e Apocalipse como o último. Mas na revelação, no tempo natural, ele teve primeiro a revelação, João, que caminhou com Jesus, teve a revelação do Apocalipse. E depois, ele já para escrever para a igreja, explicar um pouco, ele contou os fatos de Jesus e escreveu o Evangelho de João. Mas João acessou essa revelação. E nessa revelação, ele viu o trono do Senhor, isso está em Apocalipse capítulo 4, o Senhor assentado sobre o trono e diante dele as coisas maravilhosas do domínio,
seres criados, seres viventes, mar de cristal, etc. E viu, à medida que começa, a visão começa no trono, com o Senhor sentado nas esferas celestiais, e aí começa uma série de juízos na terra, até que no final, o reino se estabelece. A Bíblia diz que no final, no livro de Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo, os últimos versículos, você vai ver ali que diz que viu uma terra nova, um rio novo, sim? E não só havia um rio, havia uma árvore no meio, e era a árvore da vida. E essa árvore tinha 12 frutos. Então veja a conexão que existe entre o trono e a árvore da vida. Porque é o mesmo Senhor Jesus, o mesmo que se assenta sobre um trono e governa, também Ele te dispõe um rio de águas frescas e uma árvore que dá 12 frutos. A pergunta que você poderia se fazer, talvez seria esta. Eu não estou pregando hoje, não estou motivando você, estou te dando uma aula, ok? Então, a pergunta que você poderia se fazer é: para que existe uma árvore que dá 12 frutos, um fruto cada mês, se eu já não posso contar o tempo? Por que não pode contar o tempo? Porque está falando do céu, da eternidade. E diz que o sol não se encontrou mais. Você mede o dia e a noite pelo sol e pela lua, 24 horas. E diz que a cidade toda iluminada e já não havia mais sol, não havia mais lua. Ou seja, não estava nesta dimensão, está fora do tempo. Mas a árvore produzia frutos, um fruto cada mês. Por quê? Porque tudo que Deus faz é eterno. Se a árvore lá está dando frutos, um fruto por mês, significa que hoje está dando fruto um por mês. Porque no início, lá no Éden, ela dava fruto, um fruto diferente cada mês. Por que uma árvore? O Senhor colocou uma árvore que dava 12 frutos diferentes, um a cada mês. Porque cada mês Deus tem uma bênção extraordinária para você. Um antídoto contra a maldade. Uma essência contra a maldade. Deus não tem código matemático. Deus tem substância. Agora vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina K, etc. Deus tem 12 substâncias e essência para te abençoar cada mês. Porque a Bíblia diz que Ele te abençoa de início a final de ano. E sempre seus olhos estão sobre você e sobre sua casa. Se você acessa essa revelação, você vai ver que ademais do sangue de Jesus e do poder de Cristo, Ele se manifesta em substância para cancelar o pecado e a maldade. E como diz a Bíblia, se você come dele, bebe do sangue dele, do corpo dele, o reino estará com você e você tem parte no reino. Aleluia! Aleluia! Nós cremos isso. Nós cremos que Jesus a cada mês pode nos blindar, pode mudar nossos pensamentos, nossos códigos matemáticos, que nós acessamos uma esfera de bênção para que o inimigo não te toque, não amaldiçoe tua casa, não possa entrar em teu lar. Você fica blindado debaixo do sangue de Jesus e da revelação da palavra profética. Amém? Você crê isso? Pode declarar isso? Pelo poder da palavra. Isso nos dá um empoderamento. Isso nos dá uma revelação específica. Significa que a nossa guerra contra o adversário não é uma guerra pesada. É uma guerra de responsabilidade. Mas você pode fazer ela na revelação do Espírito Santo. Não é com força, não é com estratégia. É com a revelação de Deus. Você antecipa a batalha, se cobrindo, blindando sua família, proibindo a atuação do inimigo e liberando a atmosfera profética necessária. Amém? Amém? Nós precisamos, como igreja, entrar em um nível maior de revelação. Quando somos crianças, nos agimos como criança. Mas a Bíblia diz que existe certa revelação que são para os maduros. E vocês estão amadurecendo. Quando você adquire maior maturidade, você começa a entender quem é Jesus Cristo. Aquele que está sentado no trono em poder e autoridade. Amém? Amém? Você vai acessar a códigos proféticos que vão blindar,
primeiro as suas emoções, o seu sentimento, vai mudar a tua senha, e uma vez que isso mude você, também vai incinerar, vai queimar, vai destruir a semente, vai separar blindado e vai se dar conta, porque temos observado nos próximas semanas, nos próximos meses, quando você diga, meu Deus, como posso ser livre agora quando fui tantos anos escravo? Não, você vai dizer diferente, como eu estive tantos anos na escravidão quando eu podia ser livre assim? Deixa eu te explicar o que nós vamos fazer aqui e o que você precisa fazer. A Bíblia diz que toda árvore que não dava um fruto é cortada e jogada no fogo. E diz duas coisas, dois códigos proféticos. O machado está na raiz da árvore. Segundo código que falou João, o aventador está em sua mão, falando de Jesus. Então, como você destrói essas sementes de maldade? Que alguns já não têm uma semente, irmão. Você tem que entender que uma semente é o que o inimigo planta, mas aquilo cresce. E a prática consequente do pecado, a prática consecutiva do pecado, contínua ao longo de anos, já não é uma semente, você não tem uma semente. Alguns, em uma área específica, têm uma árvore. É ou não é? Claro, porque a hábito já se construiu não na arquitetura, na engenharia, que ramifica e sustenta outro tipo de pecados. Então, vamos lá, vou te dar a parábola da Bíblia. A Bíblia não diz que o reino dos céus é semelhante a um grão que cresce e se torna a maior de todas as árvores. Diz isso ou não diz isso? E que mais diz? E então, as aves do céu fazem ninho nela. Quando está falando isso, não, lembre que é parábola. Se fosse real, estaria falando, olha, aquela árvore. Não está falando daquilo, está falando que é uma parábola. Então não é isso, é um paralelo. Qual é o paralelo? O reino do céu cresce de tal forma que os anjos habitam na igreja. É ou não é? Isso que diz, fala o anjo da igreja, fala 7 vezes no livro de Revelação. Então, a igreja é um lugar de atmosfera onde os anjos sobem e descem para visitar o povo de Deus. Quantos dizem aleluia? Ok. Paralelo a isso, o reino das trevas, que também é uma semente e também é uma árvore, os demônios vivem nas árvores. É ou não é? O reino das trevas é abusado absurdamente por espíritos malignos. Quando uma pessoa cresce a semente de maldade, os códigos de dominação, o inimigo começa a agir. Chega uma hora que já não é opressão, passa para o segundo nível. De opressão começa a ser possessão. Entra e sai, entra e sai. Essa pessoa pode ser livre e voltar ao estado original, ou pode chegar a um nível que faça coisas absurdas e pode perder o juízo e ficar alienado. Às vezes fica alienado em uma área, porque o problema não é a ser alienado 100%, é ser alienado em uma esfera. Sabiam isso? O que significa? Que existem pessoas, por exemplo, que em uma área ela diz, eu prefiro morrer que isso. Em uma área das suas emoções, do sentimento, do que ela chama verdade, ela ficou alienada, ali está bloqueado, tem um cadeado, uma prisão, e você não tira ela. Segue sendo uma boa pessoa, segue sendo um irmão, mas tem uma área que travou e não destrava mais. Você entende ou não? Ficou separado. Então, o que nós precisamos? Cortar essas árvores. Se não é seu, se Deus não plantou em você, tem que ser cortado. Amém? Amém? É atitude de guerra, é atitude de guerra. Você não pode ser passivo esses dias aqui. Você tem que dizer, isto não é meu, não me convém, Deus não colocou em mim, resisto e trago as armas espirituais, dou autoridade ao Espírito Santo para queimar e destruir aquilo. Porque a Bíblia diz, o machado está colocado na raiz da árvore e o aventador está sobre ele. É muito claro. Significa que o machado é uma ação humana. Você tem que cortar as raízes e tomar a determinação de dizer, nunca mais vou com este pecado, em nome de Jesus. Eu resisto, eu confronto, eu vou cortar as cadeias, aunque me custe o que me custe, neste seminário, são esses dias, vou jejuar, vou orar, vou mudar a frequência, mas eu vou trazer um machado profético para destruir essa árvore que cresceu durante tantos anos.
Eu não sei quando colocaram essa semente. Alguns não receberam nenhuma semente, foram abusados de criança. E algo entrou, colocaram uma muda ali dentro de você que cresceu, se transformou em algo degenerativo, ao longo dos anos se multiplicou no mesmo. Eu não sei o que, mas isso deve ser cortado. Quando você corta, o que acontece com a árvore cortada? Se seca. E quanto mais seca está, mais fácil é queimar. Aleluia. Aleluia. Profetiza ao teu irmão, coloca a mão no ombro dele e diz: eu profetizo que nos próximos horas e dias o Espírito Santo virá sobre ti, e toda árvore que o Pai não plantou será queimada. Aleluia. Aleluia. Vou te animar. À medida que aqui a palavra seja revelada e vayamos tocando áreas, vai vir emoções em vocês. É uma escola de batalha, mas há áreas que vão ser liberadas. Vai vir emoções, vai vir imagens. Imagens que foram traumas, foram originais. Olha, irmão, na Bíblia, quando você vai ler, o primeiro e o último são os que importam. O demais é tudo mesmo. Quando Deus mostra por primeira vez algo na Bíblia, Ele está te falando uma mensagem tremenda, porque é a origem. Quando começa a administração, você vai buscar lá imagens, cenários, lugares, ambiente, atmosfera. Mas você não vai entrar lá com medo. Você vai jogar o fogo do Espírito Santo para que desapareçam essas memórias, para que sejam consumadas essas memórias, essas imagens, esses sentimentos. Te digo mais. A unção profética de Deus, o aventador, o que é o sopro de Deus, o vento, o sopro de Deus. Não sei se você teve a experiência de ver, porque hoje em dia com tanta tecnologia, mas nem que seja no churrasco. Você viu quando se prende o fogo na lenha e aquilo, e tem esse ruído aí de fogo? Amém? Quando o Espírito Santo entra em vocês e vocês comecem a sentir o Espírito queimando, vai desaparecer sons e frequências antigas, palavras e decretos. Alguns de vocês são presos de palavras. Eu falo frequência, eu falo som. São coisas que estão dentro de você, gerando uma atmosfera de peso, de fracasso, de negatividade, de paralisia, de procrastinação, me perdoe, de sentimento de inutilidade, de frustração. Esse som e essa frequência vai ser remexido pelo fogo de Deus quando você escute o sopro do Espírito incendiando o fogo profético. Você saberá que o Espírito vai queimar e você vai incendiar para que toda frequência caída desapareça. Em nome de Jesus de Nazaré, por muitos anos, os tronos e os principados das esferas celestes dominaram você como marionetes. Marionetes. Já não se vê isso. Marionetes era um negocinho da tecnologia da geração de hoje, onde uma pessoa colocava certos fios nos dedos e tinha um bonequinho e ele mexia os dedos e fazia o bonequinho andar, etc. Isso é uma marionete. Existem os códigos de dominação, são isso. O inimigo acessa por frequências, por sons, códigos que estão dentro de você. E quando você escuta certas palavras, revive dores, sofrimento, traumas antigos. E não pode fazer nada. Não tem que ver com a pessoa que está falando. A pessoa está falando em outra conversa. Mas você entra nas fases de terror, de medo, de dominação. Ou gatilhos mentais se abrem e começa de novo no pecado. Códigos visuais, códigos de frequência. Mas sabe de algo? Deus vai cortar essa senha. Deus vai mudar esse som profético de você. Aleluia. Para que a tua natureza seja volcada, seja transformada à imagem de Cristo. Você vai passar pelo mesmo lugar, escutar as mesmas palavras, mas não vai te atingir, porque você já mudou os seus códigos. Você está num patamar profético agora. Aleluia. Eu vou te explicar isso em português. Antigamente,
Antigamente, você via um cigarro e ficava doido. Sentia o cheiro, que nem cãozinho, assim, saía aí cheirando, te atraía. Me entende ou não? Era sentir o cheiro do fumo ou de outras coisas. E a pessoa vai ali desesperada. Não pode. E já dá aquele nervo e já começa a consumir. Hoje em dia, glória a Deus, muitos de vocês que saíram dessa esfera têm ganas de vomitar. Tem nojo, tem repúdio do cheiro do fumo, do cigarro. É ou não é? O que mudou? Agora você é livre. Agora você é livre. Você não suporta essa atmosfera. Irmão, de verdade, quando eu entro num lugar, eu nunca fumei, né, mas eu tenho nojo. Quando eu entro num lugar e alguém está pegando agarrar um extintor e tipo... Verdade, eu sou maquiavélico, eu penso, eu não faço, né? O cara está fumando, eu estou fazendo assim, com o extintor. Encher ele de espuma, ver se... Que coisa que me incomoda, não é tanto o álcool, mas o cheiro do cigarro, desgraça. Tá aqui não? Tá, ok. Você me entendeu a figura, né? Entendeu? Ok. Quando você seja mudado em outro homem, em outra mulher, e será mudado, não para salvação, a salvação você já tem. Falo de natureza, de códigos de dominação. Quando você desconecte dos tronos, você vai andar em atmosfera de pecado e não será tentado. Vou te dizer de novo, você não será tentado porque está blindado. O que antes a você te chamava atenção, agora você tem nojo, tem repúdio, você rejeita, você não suporta isso porque foi santificado e mudado em outra criatura. O Senhor tem o poder para fazê-lo. O Senhor tem autoridade para fazê-lo, tem o poder. O Espírito Santo pode mudar uma pessoa pecadora em alguém santo. Pode mudar um cristão que lutou e batalhou durante anos, fracassando contra uma fraqueza, contra uma debilidade, no homem e na mulher mais santo de todos. Deus pode abrir brechas no mundo espiritual, para que áreas que vocês foram cativos, não estão em pecado, não estão em desobediência, mas não conseguem abrir essas cárceis. De pronto o libertador, o Senhor abrirá as prisões. Você vai ver isso, as visões proféticas. Você vai se dar conta que já está fora, está em outra dimensão, onde tem glória, tem alegria, tem esperança. Aleluia, Deus vai fazer isso estes dias. O Espírito Santo fará isso com você. Eu declaro, vem um tempo novo de liberdade sobre vocês. Coloque-se em pé. Coloque-se em pé, vamos adorar a Jesus nesta noite. Aleluia. Ele não está fugindo. Ele não está ausente. Ele está sentado no trono. Ele está sentado no trono de poder e autoridade. Ele está sentado no trono de poder e autoridade. A Bíblia diz, verdade? Eu olhava nas visões da noite, e nas nuvens do céu vinha um como filho do homem, Jesus Cristo, a quem veio até o ancião de dias, o Pai, e lhe fizeram que se aproximasse diante dele, e lhe foi dado domínio, glória e reino, para que todos os povos e nações e línguas servissem. Seu domínio é um domínio eterno que nunca passará, e seu reino um que nunca será destruído. Depois disto, receberão o reino os santos do Altíssimo, e possuirão o reino até os séculos que são eternamente e para sempre. O que ele conquistou, se sentar no trono e dominar, ele dá isso para a igreja. O reino diz que o reino de Deus não passa, é dado pelos séculos. O que a gente ignora é que o que você recebe do reino também é para você para sempre. E ele te dá domínio. Que é domínio? Governo. Você não foi feito para ser escravo do pecado ou da maldade. Você foi feito para reinar. E não reinamos sobre pessoa, reinamos sobre nós mesmos, reinamos sobre o pecado, reinamos sobre a maldade. Como? Sendo livres. Amém? Vamos orar nesta noite. Eu quero abençoar você. Depois o pastor já vai tomar
Mas eu quero abençoar vocês nesta noite e que esta abertura para a batalha espiritual que tivemos aqui, esta introdução a esta atmosfera de batalha, quero te convidar a ser parte disso e que estes dias você esteja aqui, não perca por nada, irmão. Se tem que vir convidado meu, entra e diz: eu sou convidado do Rebolo, vão deixar você entrar, mas ninguém vai te impedir de você entrar e receber. Não venha com uma desculpinha que não tenha, não sei o que, ou que tal. Venha. E os demais que pagamos e que são parte disso, eu vou entender, porque eu prefiro que você seja livre a que você seja 10 anos, 20 anos mais escravo no cativeiro. Porque se você não é livre, vai liberar quem? Vai liberar seus filhos como? Como vamos lutar numa cidade desta, numa região desta, com principados e potestades, se todavia não sabemos nem o que são isso? Você entende isso ou não? Mas venha, faça seu esforço, seja humilde e venha a receber a palavra de autoridade para vencermos nesta região. A igreja, o reino tem que se tornar forte, o reino tem que ser forte, você tem que ser forte neste lugar. Sua casa precisa, sua geração precisa disso. E vamos orar agora e peça ao Senhor que te traga visitação nesta noite, que te traga revelação do reino nesta noite. A palavra aqui é que te dê discernimento nesta noite, para você entender contra que tenho lutado, Senhor. Por que perdi tantas vezes batalha na mesma esfera? Não é falta de fé, não é falta de que Deus não está no trono. Você não sabe coisas que você precisa saber. Você precisa acessar essa chave de libertação, essa atmosfera de libertação. E às vezes nem sequer é saber algo, é se sentar e receber o toque do Espírito Santo. O poder de Deus venha sobre você para quebrar essas cadeias, aleluia. Então comece a orar e peça ao Senhor que nas próximas horas te visite, te mande anjos, te mande palavra, te mande homens com palavra, te mande a revelação da Escritura, em nome de Jesus. Eu oro para abençoar vocês e a mesma bênção que vai através da mídia e se multiplique nesta nação e fora desta nação, onde esta palavra viva chegue, que a unção vá quebrando e apodrecendo jugos. Pai, diante de tua presença nós oramos aqui. Em nome de Jesus eu oro por teu povo nesta hora. Pai, eu tenho exposto a tua palavra e o Senhor que está sentado no trono de poder e de domínio. O Senhor nunca perdeu uma batalha, o Senhor não perde a guerra. O Senhor levanta o seu povo, o Senhor nos tira, Senhor, do montouro, o Senhor nos tira da poeira, nos vai sentar em lugares de príncipe, em lugares de autoridade. O Senhor nos prometeu as chaves do reino. O Senhor disse que o que atássemos seria atado e o que desatássemos seria desatado. Nesta hora, em nome de Jesus, eu oro por teu povo e pelo povo da mídia nesta hora, que o Espírito Santo vá sobre ele e começa a desatar nesta hora toda atadura se desate agora em nome de Jesus. Pai, quebramos os acessos, fechamos a porta diante dos retaliadores, diante dos perseguidores, diante dos farejadores do inferno, diante dos farejadores dos espíritos dos ares, dos espíritos e as potestades das trevas. Eu desconecto nesta hora em nome de Jesus toda senha humana, toda senha emocional, toda senha profética. Agora desconecta e começa a desatar o teu povo, que todo cativeiro se abra agora, desconectado em nome de Jesus. Toda trava do inimigo sai agora. Pai, começa a libertar as mentes, liberta os corações, liberta o espírito de fé. Em nome de Jesus, atamos todo espírito da territorial, todo espírito das trevas, todo espírito de engano agora, seja amarrado no sangue de Jesus agora, pelo poder do nome de Jesus e autoridade profética. Todo espírito que te roubou, que abusou de sua vida, todo espírito agora é atado, perde as forças agora. Neutralizamos as trevas agora, pelo poder do sangue do Cordeiro. Estabelecemos o domínio do reino neste lugar. Cárceles espirituais que comecem a ser quebradas agora, se quebram agora. Fortalezas e paradigmas mentais, sementes pré-adâmicas, saiam agora. Eu peço a ajuda dos anjos do Senhor, que comecem a trabalhar em sua terra, agora mesmo. Aí os anjos do Senhor começam a tocar a sua mente, começam a separar a espada do Espírito. Comece a separar o que é humano, o que é emocional, do que é depravado, do que é diabólico, do que é das trevas. Separa agora com a tua espada, Pai, em nome de Jesus. Que comece a libertação agora mesmo,
pelo poder do teu nome. Espírito Santo, daqui até a volta de amanhã, enche a tua casa, enche teu povo com a atmosfera de glória. Levante as mãos e diga: Espírito Santo, me enche. Adore a Jesus. Peça ao Espírito de luz, ao Espírito de vida, ao Espírito de poder, chamado Espírito Santo, que enche a sua vida de bondade. Você não será roubado, você será glorificado nestes dias. Você será ungido nestes dias. Receba isso em nome de Jesus. Receba o Espírito de liberdade. Receba o Espírito de liberdade. Em nome de Jesus. Vamos, adora Jesus.